a nossa mesa redonda sobre engenharia civil e mercado de trabalho. Estamos hoje com o João Lucas Vital, analista de comunicação, a Denise Ducati, engenheira civil, e a Camila Risic, arquiteta e especialista em linha. Vou falar um pouquinho rapidinho sobre eles e depois eles vão começar. O João Lucas, ele tem 22 anos e é estudante de publicidade e propaganda, mentor de jovens referente a processos seletivos e também foi responsável pela capacitação dos jovens do curso de Engenharia Ambiental da Unesp. Além disso, é criador de conteúdo no LinkedIn, com foco no desenvolvimento de pessoas sobre negócios e carreiras. A Denise, que é a nossa engenheira civil de hoje, tem pós-graduação em gestão estratégica de projetos pelo INSPER, com mais de 15 anos de experiência na construção civil e mercado imobiliário. Atua na Tenda desde 2019, onde se concentra em obras de infraestrutura externa e no planejamento físico e financeiro para empreendimentos residenciais. E a Camila, nossa arquiteta, com mais de 10 anos de experiência no setor de arquitetura e urbanismo, ela tem expertise em planejamento urbano, projetos urbanísticos e arquitetônicos, condomínios fechados, loteamento, estudos de viabilidade, arquitetura e projetos em linha. Agora vamos para as perguntas, aí vocês vão respondendo conforme vão querendo. Qual é o maior desafio para ingressar no mercado de trabalho após o término da graduação? Bom, bora. Pessoal, acho que essa pergunta é interessante, porque acho que todo mundo aqui tem esse medinho de começar a carreira, o que vai acontecer comigo, que área que eu vou seguir, como que vai ser para mim. E quando a gente pensa em desafios, acho que eles são grandes, né? São grandes desafios para o início de carreira. Tanto em questão de estágio, quanto se você for seguir ali um trainee, ou se você for entrar como efetivo dentro de uma empresa. Eu acho que o maior de todos ali é a questão de ritmo, talvez, né? Você entra no mercado de trabalho e você não tem esse tempo, esse período de aprendizado. Você, mesmo para estágio, tá? Eu acho que você tem que entrar muito com essa garra de querer fazer acontecer. E isso tem uma pequena relação com a questão de objetivo estratégico da área que você for entrar. Eu vejo muito essa relação porque isso aconteceu comigo, né? Quando eu entrei ali no mundo corporativo, né, no mercado financeiro, eu fiquei muito em dúvida em como que eu ia performar. E durante muito tempo, a minha performance ela foi uma performance de um estagiário normal. Eu estava ali para aprender e eu tinha que performar daquela forma. Mas eu sabia que para atingir o próximo passo, que era o passo de analista, eu precisava performar mais do que um estagiário, para que eles me enxergassem como analista. E aí esse foi o insight que eu tive. Eu preciso entender o objetivo estratégico da minha área, e eu estou falando dentro de uma empresa, né? Aí tem os ramos da engenharia, os segmentos da engenharia, mas eu preciso entender como a minha área traz lucro para a empresa e como a minha área deixa com que a empresa tenha mais valor para os investidores, deixa essa imagem positiva para o mercado. Então eu enxergo que o grande desafio é você entrar perdido, é isso, você tem que pegar o ritmo, mas o melhor, você muitas vezes não entende o objetivo estratégico. Como que a sua área traz lucro para a empresa? Como que o seu trabalho ele traz valor para a organização? Eu acho que se eu fosse dar essa dica para todo mundo que me chama no LinkedIn para perguntar as coisas, eu falo, cara, entenda o valor da sua área, entenda o valor do seu trabalho. Com isso você consegue trazer soluções alinhadas com as estratégias da empresa, você consegue performar melhor ali dentro. Então, o maior desafio é você entrar perdido, é isso. Então, entender esses objetivos, a importância da sua área dentro da empresa, é extremamente importante para a sua performance. Então, acredito que o maior desafio é esse, é estar perdido. Você não sabe, você está entrando no mercado de trabalho agora, você não entende sobre aquilo, você precisa aprender. E muitas vezes ninguém vai pegar na sua mão e falar assim, bom, eu vou te ensinar. Na teoria deveria ser assim? Deveria, mas a prática é outra. Você tem que ter a proatividade, o protagonismo, essa habilidade comportamental é extremamente importante, para você performar ali dentro positivamente e você conseguir crescer. Porque você só vai crescer se você performar no próximo nível, né, que você tem que atingir. Então eu diria que é isso, se estar perdido é o maior desafio.
comentou essa situação de pegar na mão, né? Eu lembrei que quando eu comecei a minha carreira, eu, diferente de vocês que, né, estudam integral, eu fiz uma faculdade que me possibilitava trabalhar, né? Então eu tinha estágio, eu estagiei desde o primeiro ano da faculdade. Então isso abriu muitas coisas para mim antes de fato estar na área, né? Formado, tudo. E quando eu entrei no meu primeiro trabalho, assim, efetivo, depois da faculdade, eu tive muita gente que me pegou pela mão. Porque o pessoal acolhe muito quem está começando, sabe? Então, pedir ajuda para o que você não sabe é uma coisa que, né, ajuda demais, porque às vezes você está ali naquela insegurança, a pessoa não liga de te passar conhecimento. Não tem isso de, tipo, vou dividir aqui, esse cara vai ser melhor do que eu, não. Gente que está adaptado no meio corporativo, que já está trabalhando há mais tempo, o pessoal gosta muito de dividir informação. E precisa, né? Porque quando contrata uma pessoa nova, ela está ali para ampliar um braço da empresa. Né? Você não está ali à toa, você está ali realmente para somar com aquela equipe e contribuir, sabe? Então, eu tive muita sorte nessa área. O pessoal que eu trabalhei, as equipes que eu trabalhei dentro de consultoras maiores, tudo, foram pessoas que me acolheram muito e sempre me ensinaram. E até hoje a gente toca muita coisa. Esse processo de conhecimento, de divisão de valores e de tudo, de questões profissionais no dia a dia de trabalho, o pessoal acolhe muito ainda. E eu também partilho muito, né? O pessoal me procura para tirar dúvidas, às vezes depois na dinâmica profissional, muita coisa relacionada à parte de trabalhos pontuais, às vezes você pega um serviço diferente e fala, nossa, como que eu posso fazer isso aqui de uma outra forma? Será que o fulano pode me ajudar? Pô, como é que foi com você? As pessoas abrem sim, você cria um relacionamento, né, com outras pessoas do mesmo segmento e de diversos que ajudam bastante. Lá no banco a gente brinca bastante que todos os dias, né? Vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Então, todos os dias tem esse aprendizado. Oi. Eu vou falar um pouquinho do que eu acho da dificuldade em si. Eu tive muita sorte. Acho que a sorte ela é uma coisa que ela tem que estar junto quando você está começando e te acompanhar. Eu tive sorte porque eu comecei a trabalhar muito cedo, quando eu ainda era técnica em edificações, então eu tive grandes oportunidades e eu consegui aproveitar essas oportunidades, para mim foi muito importante. Mas eu sei que tem muita gente que não consegue, porque tem essa questão de estudar integral e tem toda a dificuldade de você tentar conciliar. E eu acho que, se fosse para dar uma dica, eu vejo pela experiência que eu estou tendo hoje em contratar pessoas, tá? Eu tenho um leque de vagas lá que eu preciso contratar gente. E eu vejo o quanto é difícil a gente contratar pessoas que estão dentro da cultura do que a gente acredita para a nossa empresa. Então, assim, para mim, vocês que estão começando agora, se conectem com as consultoras que vocês têm interesse, conversem com as pessoas que vocês têm interesse, podem me chamar todo mundo aqui para poder entender um pouquinho de como cada área funciona. Isso é super importante. A gente estava conversando um pouquinho antes, networking. O networking tem que começar desde cedo, assim, até para vocês poderem entender o que vocês querem e com quem vocês querem. Qual é a vibe de vocês com a vibe das empresas que estão contratando. Então, se vocês têm a oportunidade de poder começar um trabalho antes da formação da graduação, eu acho que seria ideal. Porque isso abre um leque incrível para você entender o que você quer para a sua carreira. Eu fiz estágio em, acho que mais de 10 empresas, tá? Para poder chegar aonde eu consegui chegar e entender o que eu queria fazer. Então, façam networking, essa é a minha dica. Acho que faz super sentido e ajuda bastante. Obrigada. A gente vai para a próxima pergunta. Como cultivar uma boa relação com profissionais experientes na mesma área? Vou continuar. Assim, a minha área, gente, é uma área que ela é de relacionamento, tá? Eu trabalho com infraestrutura urbana, então eu lido muito com concessionárias, com prefeituras, e é importante a gente estar sempre perto dessas conexões, né? Apesar de eu ser engenheira de obra e eu ter os meus fornecedores que estão sempre ali perto de mim, eu também tenho que ter uma conexão muito forte com as prefeituras e as concessionárias. Então, um cafezinho, assim, por mais que você pense que vai atrapalhar, ele pode te ajudar muito. Então, você está aperreado lá para fazer alguma coisa, se um cara te ligar, que é um cara que pode ser um cara que às vezes você não quer nem falar com ele, mas
vai ser importante. É sempre bom você conversar com as pessoas, não só nessas conexões que eu estou falando, mas internamente na empresa também. Hoje a gente, na tenda em específico, a gente tem um home office, tá? A gente 3 dias na semana fica no escritório e 2 dias no home. O home, ele afastou um pouco as pessoas e a gente acabou perdendo um pouquinho esse sentido do que é o cafezinho. O cafezinho é importante. Ele é importante primeiro para você também tirar um pouquinho daquela pressão, porque é uma pressão muito forte, né? Mas também para você poder conversar, falar sobre habilidades, contar um pouquinho da sua vida e as pessoas se conectarem com você. A parceria e o relacionamento, ele vem através dessas conexões. Não é só em reunião, não é só ali precisando resolver algum problema. Muitas vezes é tomando café com alguém, indo almoçar, gerando essa aproximação. A aproximação é super importante. Você tocou no assunto da parte da pandemia. A pandemia, ela realmente transformou um pouco a questão da comunicação entre as pessoas, né? E ela passou, isso foi bom e foi ruim, mas assim, esse afastamento das pessoas, do olho no olho, conversar, conhecer, tudo isso prejudicou um pouquinho, né? E pegar trabalho, conhecer gente, isso é uma roda que não para, né? Conhecer pessoas, às vezes você vai num café de bobeira, assim, fulano me chamou para tomar um café, ele leva mais alguém. Vocês estão ali conversando, de repente já tem um monte de gente em comum, já tem trabalho no meio, você pode se envolver. Às vezes não vai ser naquela hora, depois de um tempo a pessoa vai lembrar de você daquela conversa. Eu acho que se mostrar prestativo para as coisas, solícito, é essencial. Às vezes tem muita gente que me procura, que eu sei que me pergunta, mas isso não vai me gerar nada de volta. Mas assim, é essa cultura de ajudar o outro mesmo que tem que manter isso. Você vai mantendo isso, é uma coisa que não acaba, né? Não acaba. O acadêmico também deve ser assim. A gente conversa com gente na prefeitura, né? Que eu também tenho frente com prefeitura ou com outros profissionais por conta de trabalhos em específico. E manter essa boa convivência entre os profissionais é essencial mesmo. Eu acho que tem duas... Rapidinho, a gente estava conversando aqui, a gente já conhece um monte de gente em comum. Que assim, são áreas completamente distintas. Nunca vi ela tá? na Assim, a gente não se conhece. Ela é de Ribeirão, então assim, é isso que é legal. Quando você vai gerando esses relacionamentos, você vai ver que o seu ciclo vai crescendo muito. E é bom ter esse networking perto. É bem importante para a carreira. Eu acho que tem duas fases que resumem tudo isso, né? Quem não é visto, não é lembrado. E a melhor de todas, que eu sou completamente apaixonado: seja interessado para ser interessante. Então busque o outro, crie seu networking. Eu estava assistindo um podcast esses dias, um corte de um podcast com o Adib, que ele é presidente da CIMED, que é a terceira maior farmacêutica do Brasil. E fizeram uma pergunta para ele: existe algum lugar para não fazer networking? E ele: não. Todo lugar se faz networking. Todo lugar. O mercado de trabalho é um ovo, como a Denise disse aqui. A gente conhece pessoas em comuns. Eu não tenho nada a ver com a área de engenharia, mas eu conheço uma pessoa que ela conhece que trabalha no banco. Então, o mercado de trabalho ele é um ovo. A sua imagem é extremamente importante. Que não é questão de puxar saco, nem nada do tipo. Mas é você fazer a sua imagem profissional. E você ser interessado, você buscar ir atrás, conhecer pessoas. As pessoas vão estar abertas para isso. Então, networking se faz em qualquer lugar. Na faculdade, numa empresa júnior, talvez. Mas lá fora. E hoje, assim, o mundo ele é sem fronteiras. Você pode fazer networking pelo LinkedIn. Você vai chamar a pessoa lá, a pessoa te responde. Você pode chamar a pessoa pelo Instagram. LinkedIn eu defendo muito, eu acho extremamente sensacional para fazer networking. Mas você tem acesso às pessoas de forma muito fácil. As pessoas que você admira. Então, networking é essencial, essencial, você precisa ser visto. E networking não é só para quem é extrovertido não, viu? Para quem é introvertido, isso não tem nada a ver. É para qualquer tipo de pessoa. Seja para o mais tímido, para o introvertido, enfim, você precisa fazer networking, é essencial. É gostoso, é legal. Isso começa, às vezes, dentro da sua própria família. É louco isso, porque a sua rua tem pessoas que podem trazer negócio para você. Seus amigos de faculdade podem fazer um negócio para você. Enfim, o leque fica infinito. Assim, eu acho que saber enxergar as oportunidades também. Eu acho que a grande dificuldade, e é o que eu tento me estimular sempre, é onde estão essas oportunidades, o que eu tenho que enxergar aqui nessa situação
para me reinventar, né? Depois da pandemia foi muito isso, as pessoas estão se reinventando no mercado de trabalho para enxergar oportunidades novas. E não é porque a gente está trabalhando nessa área, que nem, né, estou com a empresa há 10 anos, não é porque eu estou na empresa há 10 anos que todo ano a gente não tem coisa nova, que a gente tem que procurar, que tem que se envolver com trabalhos novos e tudo. Eu sou proprietária de uma empresa hoje, mas eu já fui funcionária também e assim, a dificuldade é a mesma dos dois lados. Não tem um lado que é mais fácil. Quando você é funcionário, você tem que dever satisfação ali para a sua equipe, para o seu gestor, mas quando você é gestora de uma empresa também a responsabilidade aumenta muito, porque você tem que procurar essas oportunidades no leque infinito que é a vida. Tem tipo assim, às vezes você fica até um pouco perdido, porque tem muita coisa que dá para trabalhar. Então, é saber realmente dar essa focada no que você mais gosta. Nossa, eu bato muito nessa tecla. Eu acho que quando a gente trabalha com uma coisa que a gente gosta, nossa, tudo conspira para dar certo, tudo. Eu acho que a gente começa a atrair as coisas, e as pessoas veem o tanto que você se envolve, veem que você tem jeito com aquilo, e as coisas começam a acontecer, sabe? É dar aquele primeiro passo mesmo que eu acho que o universo vem trazendo também. Que ótimo. Quais as outras vertentes em que o engenheiro pode trabalhar além do canteiro de obras? Vocês foram comentando, né? Mas... Muitos. Eu tava falando, né? Eu vim de uma família de engenheiros, eu sou técnico em edificações, apesar de não ter sido na área. Então eu fui a ovelha negra da família ali. Mas a minha irmã, ela é engenheira civil, ela é formada pela Federal do Ceará, e ela não seguiu na área. Ela fez trainee e ela hoje trabalha com Customer Experience. E aí eu falo, é uma coisa que eu falo que assim, é essencial. Habilidade comportamental, né? Porque por mais que ela não tenha seguido na área de engenharia civil, com obra ou com qualquer coisa do tipo, ela usa muitas habilidades comportamentais de um engenheiro dentro da empresa, que fazem com que ela consiga se destacar. Então eu enxergo que um engenheiro ele tem muito perfil analítico, tem facilidade com dados, e aí aqui trago, até puxo, hoje no mercado você precisa ser dirigido por dados. Em qualquer área, você precisa ser dirigido por dados para tomar decisões assertivas. Então, o engenheiro ele tem muita facilidade com isso. É uma habilidade do engenheiro que ele pode usar dentro do mundo corporativo, que ele pode usar dentro de empresas de qualquer segmento. Seja o mercado financeiro, seja uma empresa com um segmento alimentício. Então, qualquer segmento de empresa, você consegue levar suas habilidades com você e conseguir performar positivamente. Então, hoje, ser dirigido por dados é extremamente importante. E o perfil de um engenheiro é essencial para isso. Eu estava ouvindo, inclusive, faz um tempo que eu ouvi, o VP da Ambev, de marketing da Ambev. Ele estava falando que na equipe dele de marketing tem muito engenheiro. Porque os engenheiros são essenciais para entender os dados, para eles construírem campanhas assertivas, que faz com que a Ambev seja uma das maiores aí. Então, hoje o engenheiro ele pode atuar, e aí elas vão explicar melhor em obra, em qualquer outra área, mas trazendo aqui a minha visão dentro do mercado financeiro e de empresas que são fora aí da linha de engenharia, você pode atuar também. Eu conheço a Fernanda, que trabalha hoje no banco, que ela trabalha no patrimônio, então ela é engenheira dentro do banco, ela trabalha com engenharia dentro do banco. Então, o engenheiro ele pode atuar. Eu acho que hoje, você usando suas habilidades, sejam técnicas que o mercado pede, comportamentais, você consegue performar em qualquer lugar, se for o que você quer para a sua carreira. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu falei 10 empresas, mas exagerei um pouco, tá? Foi um pouquinho menos. Eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura e eu fiz técnica em edificações pela Federal de São Paulo, focada em engenharia civil. Eu achava que eu tinha que ser engenheira, mas meu primeiro estágio foi no escritório de arquitetura. E eu amei. Pra mim foi uma coisa muito bacana, assim. Eu fiquei na dúvida se eu ia pra arquitetura ou se eu ia pra engenharia. Até que meu pai me deu essa atenção e falou, vai fazer engenharia sim. Aí eu fui fazer engenharia. Não me arrependo, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim. Eu saí desse escritório, eu fui para uma construtora, trabalhar com prédio. Trabalhei com prédio, fiz desde a parte de fundação até a finalização da estrutura. De lá eu trabalhei com assistência técnica, trabalhei com personalização de unidades, arquitetura pura. E ainda não estava legal. Eu falava, gente,
bacana, mas tem muita coisa aqui ainda, eu vou ter que me achar, vou me achar de alguma forma. E aí eu consegui uma oportunidade na Dersa para trabalhar com estradas, né? Aí eu fui trabalhar na Dersa, trabalhei no Rodoanel, no projeto do Rodoanel. Foi muito legal, trabalhei com um projeto de infraestrutura urbana, drenagem, toda a parte de obra de arte especial, pontes, viaduto, engenharia pura, né? Então assim, é algo que todo engenheiro almeja e fui atrás disso, foi muito legal para mim. Só que a Dersa era uma estatal, assim, fazia sentido eu continuar lá, mas ainda assim parecia que faltava alguma coisa. E aí me chamaram para trabalhar na Falcon Bauer, não sei se vocês conhecem, é um laboratório de controle tecnológico de São Paulo, para trabalhar com ensaios, né, de solo, concreto, enfim. Foi muito legal, mas ainda não era aquilo. Fui trabalhar na BMA, que era uma parceirinha da Bauer, que fazia estrutura metálica, ensaios, também não foi. Até que eu fui parar na Alphaville Urbanismo. E aí eu me achei. Eu trabalhei 3 anos na Alphaville. A Alphaville, para mim, foi minha grande escola e é onde eu me descobri como profissional. Assim, a minha carreira, lógico que a gente vai criando certas certezas no decorrer da nossa carreira, mas você vai entendendo quando você realmente faz o que você gosta, que foi o que você falou, tá? É engraçado, porque quando você faz o que você gosta, assim, o mundo parece que tudo faz sentido, tudo é colorido, você não se liga de acordar 4 horas da manhã, entendeu? É maravilhoso. E a Alphaville trouxe isso pra mim. A Alphaville, ela me deu uma base muito bacana de entendimento do que era a engenharia e do que eu queria pra minha carreira. E eu fiquei um bom tempo na Alphaville e lá eu me estruturei como profissional. Trabalhei sempre com projeto e desde a Alphaville eu trabalho na minha área. É óbvio que assim, se você fala, Liz, o que você mais gosta? Eu adoro loteamento. Pra mim, loteamento é vida, assim. Eu não trabalho só com loteamento, eu faço alguns loteamentos, mas para mim o loteamento, desde a concepção do projeto urbanístico até a concepção dos projetos de infraestrutura e a execução, é algo que realmente me realiza. Mas às vezes a gente precisa abrir o nosso leque e entender que a nossa realidade pode se adequar, o que a gente quer pode se adequar à nossa realidade. Então eu faço hoje loteamentos, mas ao mesmo tempo também eu faço infraestrutura urbana. Então, para mim, está tudo bem. Hoje eu estou numa empresa que eu estruturei a área de infraestrutura urbana, não existia essa área, tá? Vai fazer 4 anos que eu estou na tenda. A gente conseguiu criar, dar valor para uma área dentro de uma empresa que faz Minha Casa Minha Vida. Então imaginem que a gente tem o departamento que faz o prédio e tem o meu departamento que faz tudo que é infraestrutura urbana, tudo que é do muro para fora. E eu fui adequando com o que eu gostava. Então, eu já falei várias vertentes aqui para vocês, porque é legal e é importante vocês entenderem o quanto que é importante o que você gosta. Se você está num lugar que você não gosta, não vai ser legal, vocês não vão conseguir consolidar a carreira, porque a carreira é muito isso, a carreira é paixão. Então, você tem que gostar para você poder mostrar para as pessoas e as pessoas se envolverem. Então, para mim, o loteamento é minha vida, a infraestrutura urbana é minha vida. E fez total sentido eu passar por esses processos e conseguir chegar onde eu cheguei e almejar mais coisas ainda. Hoje eu toco o Brasil inteiro, mas obviamente que eu quero mais. E por quê? Porque eu faço o que eu gosto. Eu acho que é isso. Não. Bom, contextualizando um pouco, né, que vocês falaram de algumas frentes, eu vou comentar algumas que tanto na engenharia civil como também na arquitetura os profissionais podem atuar. Tem muitas e muitas frentes, né? É difícil a gente ficar listando aqui, que a gente vai ficar um negócio até meio chato, mas as áreas que eu me propus a experimentar durante a faculdade foram as que eu quis saber se era aquilo ali que eu queria me envolver. Então, assim, o que vocês puderem mapear de empresas ou de possibilidades que vão mais de acordo com o que vocês gostam, por onde vocês têm que começar. Então, eu fui atrás de fazer estágio primeiro em obra, então acompanhei obra por 1 ano e meio mais ou menos na faculdade, aí depois que encerrei aquele ciclo, falei, quero ver desenho agora, porque o que me levou à faculdade foi o desenho. Eu fiquei em dúvida de algumas coisas, mas eu queria usar o que eu sabia fazer na mão, né, porque eu gosto muito de desenhar à mão, para realmente sentir como que ia ser essa vivência do desenho e tudo.
Aí depois trabalhei um tempo fazendo estágio voltado para a parte de projeto e tudo. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar na maior consultora do país, né, que a gente está falando aqui, tem várias, né, mas essa foi uma experiência que para mim foi muito válida também, que eu trabalhei dentro da MRV por um período aí de quase 3 anos e me trouxe muita experiência, assim, tenho essa oportunidade de trabalhar numa empresa grande, eu acho que é uma coisa muito válida para a vida, assim, mesmo que você não vá seguir carreira lá dentro, enfim. Eu acho que assim, pegar uma empresa que já está consolidada e já sabe caminhar com o que ela faz, dá uma oportunidade muito grande para quem entra de entender esse mercado de ponta a ponta, sabe? Eu acho que eu gosto da área da construção, mas qual é a parte que você gosta? Você vai começar a entender isso lá dentro, e você vai entender que não é só ir lá e construir uma casa ou só construir um prédio, não. Tem a parte de viabilização desse negócio, toda a parte de estudo disso antes, para depois toda a parte de licenciamento disso dentro de órgão público ou dentro de um banco. Tem toda a parte financeira disso que você precisa ter domínio, tem a parte também de viabilização, até de projeto de acessibilidade para isso, tem muita coisa que envolve o empreendimento, por exemplo. Então, isso é uma escola que abre você não só para trabalhar com, sei lá, com caso ou com empreendimentos imobiliários específicos, mas também abre para você trabalhar numa área pública maior, por exemplo, uma escola, porque dentro ainda de uma consultora você tem contrapartidas que te dão interface com obras desse porte. Então, assim, ela falou de infraestrutura urbana, toda essa parte de infraestrutura urbana você vê na consultora também, porque muitas vezes você está lá querendo construir seu projeto, a prefeitura fala, mas você tem um trecho viário aqui que você precisa executar e entregar para mim, é onde você vai ter interface também com uma obra externa. Então você consegue caminhar ali dentro para várias pontas e ganhar uma riqueza assim, de experiência profissional muito válida. Fora isso, assim, de frentes de trabalho, eu citei algumas, né? Tem projeto, obra, tem a parte de licenciamento, tem muito engenheiro que trabalha dentro dessa frente, arquiteto também que se envolve, tem gente que trabalha só na parte de formulação de lei dentro de município, que é uma coisa que ninguém fala, mas tem muito engenheiro dentro de prefeitura fazendo isso. Que mais? Parte de banco, você que, né, essa coisa do banco aí, mas tem muitos amigos profissionais que estão trabalhando dentro de banco até hoje. Tem setores muito grandes dentro de banco, a parte de projetos, por exemplo. E aí, até pensando em vertentes, como vocês disseram aqui, que são muitas, acho que uma dica legal para vocês que estão procurando entrar no mercado, que vão entrar, é verificar, e aí até o LinkedIn mais uma vez te dá isso, quais são os requisitos das vagas, assim, em questão de técnica, ferramentas, o que o mercado está pedindo, porque aí vocês conseguem ir atrás disso, vocês conseguem estudar. Você não precisa se tornar um expert, um especialista na técnica, numa ferramenta, um Power BI talvez, mas o que o mercado pede? Quais são os requisitos? Vai mapeando ali na área que você quer seguir e vai verificando se é isso mesmo que você quer e se for o que você quer, como que eu posso já começando a me preparar para chegar no mercado mais preparado, para chegar numa entrevista e falar, eu entendo sobre esse assunto, por mais que não seja importante ser especialista nesse assunto, eu entendo sobre, talvez pensando num processo seletivo de uma empresa, dentro de uma dinâmica em grupo na hora de resolver um case, você traz essa ferramenta, vamos colocar aqui, por exemplo, o mapa da empatia, que é para entender a necessidade do cliente, aqui trazendo para o meu mundo. Cara, é uma ferramenta de negócios que você consegue utilizar e o gestor vai falar, olha, essa pessoa está alinhada com o que eu estou pedindo, com o que a vaga está pedindo e com o que o melhor, com o que o mercado está pedindo. Então, acho que é legal mapeando isso, entendendo quais são as habilidades técnicas que o mercado está falando aí. Então, e é legal, né? Porque assim, a gente vai entendendo o quão o engenheiro ele é muito bem visto no mercado de trabalho. Peraí, gente, a gente faz aula de ponte, aqueles cálculos de 3 folhas. Fala sério, né? Tem que ser engenheiro, né? Pra poder aguentar muita coisa, pelo amor de Deus. Não, eu ficava indignada. Eu falava, não é possível, 3 folhas, né? Vocês usam. A gente é muito prático. A faculdade dá essa base prática e o mercado enxerga isso. Então é importante que a gente está dizendo vertentes e tal, mas o mercado enxerga o quão o engenheiro consegue ele ter várias links com várias áreas ao mesmo tempo, pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Isso é extremamente importante e isso é muito bem visto. Então por isso que a gente vê engenheiro em tudo quanto é lugar, né? No banco, engenheiro não financeiro,
conversar, enfim, eu acho isso super bacana e é justamente por conta dessa nossa capacidade de conseguir entender as coisas e resolver problema. As empresas hoje querem pessoas que resolvam problemas e a gente consegue resolver de uma forma bem bacana, então acho que é isso. Só não vão tirar meu emprego, por favor. Hein? Ai, foi muito bom. Mais uma pergunta é: quais são os erros e os acertos que vocês tiveram quando começaram e qual lição ficou para o presente? Eu posso começar? Apanhei já, hein? Olha, no começo, dentro de uma empresa, eu falo assim pela minha, né? Que foi quando eu avaliei mais o que é isso que você sente mais na pele, assim, os seus erros. Quando eu comecei como autônoma, que não tinha funcionário, não tinha ninguém, era eu e a empresa mesmo, uma coisa que eu penei um pouco foi para entender que a empresa era uma coisa e eu era outra. Eu acho que muita gente erra nesse comecinho, porque começa a tratar a empresa como se fosse ela. Então, por exemplo, a parte financeira é toda misturada. Então, assim, não tem uma organização para captar cliente, não tem, assim, é tudo misturado. Você mesmo faz projeto, você mesmo corre atrás do cliente, você mesmo cobra, você mesmo faz nota fiscal, e é tudo muito misturado. Quando você começa a ver isso de fora, né, tenta separar, que não pode ser tudo a mesma coisa, tem que separar o caixa da tua empresa, que tem que ser, né, tem que ter um salário fixo, ali que você não pode misturar, um mês que vai ruim, você pega tudo, sabe, não ter essa gestão assim. As coisas começam a caminhar de um jeito muito diferente na empresa, ela caminha mais organizada, tem um pouco mais de segurança dentro da empresa. E a segunda coisa que eu achei assim, que eu fui aprendendo com o tempo, foi a diversificação de frentes de trabalho. Porque a gente sente isso na prática, a construção civil ela sente muito com mudanças econômicas e políticas no Brasil. Não adianta, o nosso país ele sofre com isso, e não é só aqui, todos os outros também. Então, às vezes, o que está te dando dinheiro hoje, amanhã pode se transformar em nada, totalmente nada. E se você não tiver uma diversificação das áreas de trabalho que você faz, ou dos serviços que você consegue oferecer, você vai ter nada. Você vai ficar sem receber, você vai chorar e não vai ter de onde tirar e não tem o que fazer. Então, assim, olhar para isso com antecedência é uma coisa que ajuda muito para momentos de crise, sabe? Não, se isso aqui não estiver dando certo, eu tenho uma outra coisa que eu consigo fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Essa diversificação, assim, ajuda bastante. Foi, assim, o que mais pegou comigo, assim, que eu dou de conselho para vocês. Se vocês puderem olhar isso com antecedência, vai ajudar bastante. Eu acho que ansiedade. A gente sai da faculdade querendo ser tudo, fazer tudo, e isso é um pouco perigoso. É importante a gente entender que cada momento é cada momento. Eu sofri muito com ansiedade. Eu achava que eu era super engenheira depois que eu saí da faculdade. Até porque eu fiquei muito tempo trabalhando na área, então eu realmente me achava super engenheira. E às vezes você acaba se atropelando e atropelando processos. A gente tem que viver o nosso momento de crescimento e aprendizado. A faculdade dá uma base muito boa, mas você só consegue ter experiência vivendo na prática. Então, eu sofri muito com ansiedade, eu, Denise, particularmente, eu acho que a minha empresa também, mas acho que, óbvio, tem coisa que nem todo mundo fala, mas hoje, olhando para trás, eu teria feito de uma forma diferente. Se eu tivesse uma pessoa que tivesse me orientado, eu no começo da carreira, não tive tanta sorte. Assim, não sorte no sentido de ter um bom mentor no começo de carreira, eu encontrei no decorrer, mas eu acho que é importante a gente entender que a gente tem nós temos que viver nossos processos. Então, o meu maior erro foi ser muito ansiosa, ainda é até hoje. Eu acho que a gente tem coisa que não tem como a gente controlar, obviamente, mas a gente tem que trabalhar para a gente poder estar no lugar certo na hora certa. Então, eu quero ser promovida, eu tenho que me preparar para ser promovida. Não é só querer ser promovida. Como o próprio João Lucas, né? Como o próprio João falou, a gente tem que se colocar numa posição do que a gente quer. Eu quero ser engenheira, eu tenho que me colocar como uma engenheira. Eu quero ser uma coordenadora, eu tenho que me colocar como uma coordenadora. Andar com coordenadores, ter a experiência de um coordenador. Quero ser gerente, quero ser diretora, eu tenho que estudar para isso. Então, é importante a gente gerenciar o quanto que a gente realmente pode estar onde a gente quer estar.
E se a gente não consegue se preparar para isso, então para mim o meu maior erro, eu entendo que foi a ansiedade. E eu acho que é importante isso estar um pouco claro na cabeça da gente, para a gente não se frustrar, porque isso gera uma frustração muito grande e acaba só sendo pior para o processo, para a sua carreira, para você na empresa. Então, uma dica que eu daria era criar expectativas dentro do que realmente é necessário. É bem importante isso. Eu vou até puxar essa linha da ansiedade, porque realmente, tá? Eu tô no começo de carreira, tá, gente? Tenho 22 anos, apesar de estar ali como analista, eu tô no começo de carreira. Eu sou o primeiro grau de analista, então eu sou júnior ainda. E isso é muito real. Quando eu fui efetivado, eu tava com a bola toda, né? É lógico, eu sempre falo, gente, humildade sempre. Mas dentro de você fica, caraca, eu tô efetivado, eu sou o melhor. Eu vou agora, a minha primeira semana de efetivo, eu vou trazer resultado pra caramba. A primeira semana de efetivo eu tomei um tapa na cara. Eu comecei segunda, na sexta-feira eu tomei um tapa na cara, não literalmente. Mas a menina me ligou e falou, João, o que é isso? Tá tudo errado. Aí eu peguei e falei, nossa, eu não acredito. Aí foi mais uma vez que se deu estado, até voltando na primeira pergunta. Por isso que é importante entender o objetivo estratégico para performar da maneira como a empresa quer e para trazer soluções alinhadas. Porque a ansiedade está muito ligada com isso. Eu vou fazer acontecer, eu vou trazer, deixa eu pegar aqui, tarará, eu ser baseado em dados, já sei tudo, eu sou o melhor. Aí você vê que não, e aí você fala, calma, para eu trazer qualquer solução, para eu executar muito bem o meu trabalho, eu preciso entender a cultura da empresa, eu preciso entender qual o caminho que a empresa quer seguir para o futuro, para trazer soluções, para resolver problemas. E o melhor, eu preciso ter humildade, ter um mentor de carreira. Isso é essencial. E aí humildade não é só no começo, o começo é essencial porque realmente a nossa geração não é humilde. Acho que todo mundo que está começando deixa a humildade um pouco de lado porque acha que é super, desculpa a palavra, fodão. Então, a maioria, tá, gente? Assim, eu tenho a mesma faixa etária que vocês, eu posso dizer porque eu vivo isso, eu vivo com amigos de pessoas, meus amigos do mercado que pensam da mesma forma, e a gente já chega querendo estraçalhar o banco, eu vou mudar isso, eu quero mudar isso, aquilo. Aí a gente, e eu tava até falando pro pessoal que eu tava conversando, a gente lá no banco, a gente tem mudado muita coisa. A gente é uma geração muito pra frente, assim, que vai mudar a cultura, mas a gente tem aprendido a parar um pouco, falar assim, qual é a real solução? O que o banco precisa que está alinhado com os objetivos estratégicos, com os pilares do banco, que diz muito sobre a estratégia, com a cultura do banco, porque não adianta, por exemplo, falando de inovação, tá? Fugindo um pouco da linha. O banco se preocupa com inovação, muitas empresas se preocupam com inovação, eu não sei sobre o mercado de construção, se preocupa com certeza. E aí o banco, a cultura do banco é sustentabilidade, inovação. Aí eu vou lá e falo assim, vamos criar uma carteira inteligente, que a carteira vai dizer quanto de dinheiro tem aqui para a pessoa gastar. Pô, legal, solução. É uma solução inovadora? Tá, um pouco. É uma solução que atende sustentabilidade? Não. É uma solução que atende o mercado? Não. Porque eu vou estar imprimindo dinheiro e o mercado não imprime mais dinheiro. Por que eu vou trazer essa solução para a empresa? Então, às vezes a gente chega muito nessa ansiedade e a ansiedade vira uma falta de humildade porque a gente quer chegar fazendo acontecer. Como que eu faço? Roendo as unhas. Aí leva um tapa na cara porque realmente você não está alinhado. Você não está trazendo soluções importantes para a organização. Você não está trazendo soluções de problemas alinhado com a prática do mercado. Não adianta só pegar a teoria, tem a prática também. Então, acho que puxando nessa linha é exatamente isso. A ansiedade, ela derruba a gente. E ela vai derrubar. Você não vai ser demitido, mas você tem que aprender com ela. Você tem que aprender que não é assim que funciona, que às vezes a gente tem que pausar e que a galera que é mais sênior, elas vão saber muito mais porque elas estão no mercado há muito tempo. Você tem que parar, aprender e até eu estava falando, sugar. Eu costumo brincar que eu sugo de todo mundo. Todo mundo que eu puder sugar, eu vou sugar. Estou numa reunião com um diretor, apresentando um projeto para o diretor, eu vou sugar tudo que ele falar, todos os direcionamentos. Estou numa reunião com um analista sênior, eu vou sugar tudo. Comportamento, o que ele fez da vida, o que ele fez na carreira dele. E às vezes só de observar. Então sugar também é importante, porque aí a gente começa a deixar de ser ansioso também, sabe? Porque você vai vivendo, você vai falando, calma, tem tempo ainda, dá para crescer. Interessante, né?
extremos, né? A ansiedade e você ser curioso e você correr atrás, né? Então é importante ser curioso. Você falar com as pessoas certas no momento certo, fazer as perguntas que são importantes e como o João falou, né? Sugar. Tem muita gente experiente no mercado de trabalho. Essas pessoas, a maioria das vezes, elas estão dispostas a poder dividir. É legal dividir, é gostoso. Quanto mais você divide, mais você aprende. E é engraçado, você fala assim, não, mas eu já sei. Não, e às vezes a outra pessoa, você tem uma ideia muito mais legal e a gente pode, de repente, trazer para a empresa. Então, isso é bacana, sabe? Ser curioso é uma coisa que para mim faz muita diferença. Você não precisa ter experiência. Se você é curioso e tem vontade, para mim já é o suficiente. Tanto que as pessoas que eu contrato, eu procuro tentar buscar esse soft skill. De ter pessoas que têm vontade. Se você tem vontade, gente, venham, eu quero. Porque são essas pessoas que a gente vai treinar, são essas pessoas que vão estar lá na nossa cadeira lá na frente. Para eu subir, eu preciso de pessoas que queiram subir junto comigo. Então é importante vocês terem essa curiosidade e essa vontade de querer crescer junto e se comportar como as pessoas que estão lá. Então eu também acho que seria um bom soft skill, né? Curiosidade, bem legal. Protagonismo, né? Você é protagonista da sua própria carreira. Então, sejam protagonistas. Só que um parênteses também, a curiosidade, ela te leva a procurar soluções para problemas que às vezes ninguém está vendo também, né? Às vezes eu lido com alguma coisa mais pontual de software mesmo, que eu estou ali numa dificuldade, eu falo, nossa, como que eu resolvo isso? Às vezes eu perco uma tarde para pesquisar, para ir atrás, para falar com quem também entende, para falar como você resolve isso daqui, né? E isso tem a ver com o perfil da pessoa. Eu acho que é isso, né? Você ter essa coisa intrínseca em você de tentar resolver uma coisa nova ali, levar aquilo para você. É um perfil assim, que tanto para quem trabalha autônomo, mas para quem está dentro de empresa é muito valorizado. Porque os cargos ali, o pessoal que está na liderança observa muito isso, porque ninguém quer ir lá toda hora te mostrar o que você vai ter que fazer, não, você vai ter que conseguir captar as dificuldades ali no meio, você está ali na frente, e tomar essa postura mesmo e tomar o problema para você. Tem, sei lá, 10 pessoas trabalhando com você, mas aquilo ali é seu, se você enxergou, aquilo ali é seu. Mais fácil. Tirando a parte ainda que hoje o acesso à informação é muito mais fácil. Eu lembro que fazendo trabalho de graduação, no final da faculdade, assim, a professora falava muita coisa, mas assim, a gente procurava muita coisa na internet, tudo, mas ela ainda voltava para os livros, né? Vai lá naquele livro que é espanhol, eu falei, nossa, professora, não tem um livro mais, né, acessível? Não, livro. Aí procurava na internet. Aí você tinha que procurar informação dentro desse livro, é aquela coisa mais, né? E ainda tem professores que são muito obrigados ainda, né? Com a informação mais no papel e tudo. Então hoje a informação é muito mais fácil. Achar a pessoa que fez o livro você acha hoje. Hoje, né? Tipo, até para acessar essa pessoa tá mais fácil. Então, acho que o caminho tá ali. Perfeito. Como se manter e poder evoluir dentro da empresa? Nossa, mas envolve tudo que ela falou. Acho que... Essa cultura, né? Acho que, primeiro, criar relacionamento, super importante. Como a gente diz, quem não é visto não é lembrado. E aí entra outro gancho. Mostrar resultado não é dar os melhores, tipo assim, dei muitos resultados. Mas como que eu mostro o meu trabalho para as pessoas? Não no sentido, olha aqui, ó, olha o que eu fiz a cada 5 minutos, olha aqui o que eu fiz. Mas como é que eu mostro em números? E a gente disse, o engenheiro tem muito perfil analítico, né? Facilidade com dados, e o mercado pede muito isso. Então, como é que eu mostro os indicadores que estão sendo positivos, os KPIs, para que eu fale, o meu trabalho está dando resultado. E aí você pode fazer isso sem a toda hora ficar sinalizando sobre o seu resultado. Mas assim, para mostrar, para falar, eu estou trazendo resultado para a empresa, eu sou protagonista de buscar ir atrás. Então, isso é essencial. E criar relacionamentos também, né, gente? Existem dois tipos. Existe o puxa-saco, que é aquele que só bajula e tal, e que você repara quem é puxa-saco, principalmente a pessoa que está sendo puxado saco, então ela vai reparar, e ela é gestora, vai saber dizer isso, então existe.
E existe a pessoa que ela quer criar bons relacionamentos porque ela quer aprender, porque ela quer fazer acontecer, porque ela é protagonista da própria carreira. Então eu acho que isso é essencial. E você ser um outlier, né? Você ser um pouco fora da curva ali. Eu vejo, e aí trago de novo a nossa geração, quando eu vou conversar aí com o pessoal, no LinkedIn, ou até mesmo conversando aí por vídeo, eu vejo que o que eu faço? Cara, pesquisa sobre o mercado, sabe? A gente tem tanto acesso fácil à informação, ver o que o mercado está falando, ler notícia. Às vezes é uma notícia que não é do seu ramo ali, economia. Eu estou começando a criar esse hábito de ler mais notícias sobre economia porque é importante para o meu desempenho, para eu entender para onde vai a minha carreira. Se a empresa que eu estou trabalhando está indo bem, porque senão eu mudo, entendeu? E aí, exatamente. Então, você precisa entender, ler notícia, entende sobre o mercado. Onde que a política impacta o que você faz? Exatamente. A economia, como é que impacta? Tudo está interligado. Então, além de um relacionamento, além de mostrar resultados, seja um outlier, seja fora da curva. Então, busca sobre o mercado, busca entender sobre assuntos. Eu sempre falo, não precisa se tornar especialista em inovação, em ESG, que são temas muito falados no mercado, mas entenda o que é, para você conseguir ter essa afinidade, para se precisar, você conseguir ali mostrar que você entende sobre o assunto. Eu acho que isso é muito importante, ser fora da curva, mostrar que é diferente, porque tem esse ponto, a nossa geração tem acesso muito fácil à informação, mas ao mesmo tempo, para buscar é um pouco mais difícil. Para focar é difícil, E aí não é uma crítica não, tá? Mas é porque, talvez seja porque a gente tem as coisas muito fácil, não sei, as informações fáceis, e aí você acaba não buscando, não sei. Mas vocês têm esse diferencial, vocês conseguem crescer, sem precisar bajular, vocês conseguem crescer. Eu acho que só um adendo. Empatia, gente, que envolve o relacionamento. Eu trabalho numa empresa muito grande, o João também deve ver isso, a Cá também. A gente tem que entender a dor do outro, porque às vezes a gente está numa pressa de entregar uma obra, entregar uma obra, e a gente não sabe o que está rolando do outro lado. Então é importante entender todos os processos, entender por que a pessoa agiu da maneira que agiu e como ela agiu. E você se colocar no lugar dela. E isso é relacionamento, né? O que a gente está falando é relacionamento. Mas é importante ter empatia, é importante tentar entender o porquê que o outro está fazendo o que está fazendo e tentar ajudar. Porque a gente é movido a relacionamento. Na minha empresa, para vocês terem uma ideia, para a gente ser promovido, eu tenho que passar por como se fosse uma bancada e todo mundo tem que me validar minha promoção. Então, assim, é uma empresa grande que tem uma cultura de que para você ser líder, você tem que ser uma pessoa bem vista. E é corretíssimo isso, tá certo. Todo mundo tem que validar a tua promoção, o teu crescimento. Então, a empatia, ela vem nesse momento, acho que, de mundo, que precisa ser muito bem olhada com cautela mesmo. Eu enxergo um ponto muito importante para você conseguir se manter numa empresa, que vem através do relacionamento. Né? Só ainda compondo o que vocês falaram, essa interface com as pessoas da equipe, não só da equipe, mas também com as pessoas que você lida no dia a dia para trabalhar, o jeito que você trata essas pessoas, você se colocar no lugar do outro mesmo, para conversar. Às vezes a pessoa não está tendo um bom dia. Eu acho que isso acaba, para mim, acaba dando mais trabalho do que o trabalho em si, até, para te falar bem a verdade. Você tem que ter muito tato para lidar com as pessoas hoje em dia. Enfim, isso vai construindo quem é você como profissional, porque você não está lidando com robôs ali. Então, assim, desde o cara da prefeitura que está lá 60 anos trabalhando lá, o tiozinho é o mesmo, até hoje você vai lá falar com ele, ele tá lá, ele faz de tudo pra você, mas se você souber conversar, se você souber escutar as histórias que ele tem no final de semana, entendeu? Porque não tem jeito, ele vai querer contar. São pessoas ali que lidam com um público muito diverso e você tem que ter tato com elas, né? Não é tratar de qualquer jeito, não é se impor de qualquer forma com a pessoa. Ela está fazendo o trabalho dela ali, mas ela podia te atender de qualquer outro jeito, te deixar no final da fila. E
você vai ser tratado como mais um ali dentro. Então, é isso, assim, às vezes a gente sabe que é obrigação da pessoa fazer algumas coisas, mas ser educado com a pessoa, né? Eu acho que isso facilita muito e torna o trabalho mais leve. Você cria amigos no meio desse trabalho, né? Eu sou amiga das meninas que trabalham comigo, sou amiga do pessoal que eu contrato, as pessoas querem saber do seu final de semana, querem saber o que você está fazendo. Eu tenho um pouco de dificuldade assim, de abrir muito a minha vida pessoal para trabalho, eu separo muitas coisas, mas eu já reparei que as pessoas querem isso, né? As pessoas querem saber, elas querem participar, e não é por nada, é porque elas também querem partilhar, né? Quando você cria essa troca, fica mais tranquilo, assim, fica mais leve. Participem de happy hour quando vocês estiverem trabalhando. Então, sexta-noite vai tomar uma cervejinha, o pessoal do trabalho, vai junto. Não precisa conhecer o pessoal, não é pra ficar bêbado, tá, gente? Mas você tá com as pessoas do seu trabalho. Mas assim, vai, conheça a pessoa, vocês vão conversar coisas que não são às vezes de trabalho, vocês vão se conhecer melhor, vocês vão criar uma conexão. Então esses momentos também são importantes, não é só dentro da empresa. Dentro da empresa não tem amigos. Não, você pode criar ciclos de amizade dentro da empresa. Isso cria confiança, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas contratam quem elas confiam, assim, resumidamente. E elas fazem o que elas fazem porque elas confiam em você. Então, assim, no mercado de trabalho, ninguém vai contratar a pessoa que ela não confia. Não adianta. E você só consegue fazer a pessoa confiar em você tendo um relacionamento com ela, não tem jeito. Né? Não é só te manda o orçamento aí, fecha, beleza. Não. A pessoa tem que criar essa linha de confiança com você. Isso só é construído no relacionamento, não tem como. A obra também, né? Você não lida tanto com o cliente final, né? Mas para quem lida mais com o cliente final, tipo o construtor, que lida aí com casa, né? Se você não criar essa linha com o teu cliente no começo, dificilmente ele vai fechar com você. Às vezes não é nem o valor. Tem cliente que o perfil dele, tem uns que é só o valor mesmo, que o cara só quer dinheiro, né? Tipo, se for mais barato ele vai fechar. Tem outros que vai além disso, que são os clientes que são realmente assim, mais situados, né? Ele quer um sossego na cabeça dele, de saber que ele confiou numa pessoa que vai resolver o problema dele. Então assim, não interessa se ele vai te pagar 5 ou se ele vai pagar 10, mas se ele confiar mais no que ele vai pagar 10, ele vai no de 10. Ele vai parcelar, ele vai dar um jeito, não é o valor que é o problema. Ele quer ter um negócio resolvido por uma pessoa que ele confia. Perfeito. Quais são as principais competências e habilidades que os profissionais da engenharia devem ter para se destacar no mercado? Vocês comentaram já, mas vamos dar uma reforçada. A gente passou antes, né, para tudo. Uma boa para começar a anotar, então, assim, já não anotou, para eles anotarem, se eles não anotaram as habilidades, aí já vai pegando. As competências foram essas que vocês falaram agora. Eu acho que assim, essa coisa de você conseguir escutar o que o seu líder tem para te passar, ou as pessoas que já estão na empresa, é muito importante isso. Na verdade, a extensão do nosso conhecimento da faculdade para a vida profissional ela só acontece através dessa troca. Porque você vai entrar sabendo nada dentro de uma empresa e você vai ter que saber reconhecer que você não sabe, pedir ajuda para quem sabe, fazer essa troca, conseguir levar os fundos que você precisa, porque essa é a parte difícil mesmo. Você vai pegar a birra da pessoa, vai rolar, isso aí rola. Não, porque se a pessoa levar para o pessoal isso, a pessoa não cresce, ela não cresce. Eu sei porque assim, quando eu comecei também, várias vezes, né, meu chefe chegou, não é assim que é para fazer. Mas não é, eu quero que você vá de novo lá. Eu ficava, né, falando, nossa, tem que voltar lá de novo fazer isso. Não, mas tem que fazer. Então assim, quanto mais você conseguir baixar a cabeça e conseguir ceder também, vai facilitar no seu processo de aprendizado, né, ter essa humildade para escutar. O João colocou um negócio muito legal no começo, ele falou da questão de você entender o processo, né, e o que a empresa quer. Eu acho que isso é fundamental para você ter sucesso no lugar que você vai trabalhar. Até para você conseguir direcionar melhor as suas atividades. Então, se você entende o processo de cada área, óbvio que você vai entrar, você não vai conseguir fazer isso de bate-pronto. Mas, poxa, eu preciso fazer um pagamento de uma nota fiscal. Só mandar para o núcleo e eles pagam. Tá, mas como é que isso funciona? Passa por quem? Como é que é o fluxo? Eu sou a doida do fluxo, eu adoro o fluxo, né? Então, assim, pra mim, eu acho que tudo tem que ter um porquê. Então, por que funciona dessa forma? Onde é que eu vou emperrar e por que eu vou emperrar?
Então, é importante entender o processo para você questionar e também para poder trazer coisa boa, trazer inovação, ideias, sempre são bem-vindas. Eu até brinco muito com o pessoal que trabalha comigo e falo, gente, isso aqui é um papel em branco, imagina, existe esse fluxo, mas se vocês acharem que dá para fazer de uma forma melhor, mais fácil, o ano passado funcionava, esse ano pode ser que não funcione. Ter essa flexibilidade, né? Ter essa abertura de que você pode sempre melhorar. Então é importante a gente entender os processos, os fluxos, desenhar se não tiver. Eu desenho fluxo, como eu falei, desenho fluxo para tudo. Denise, eu vou dar fluxo. Tem até um modelo lá do fluxo. Então assim, eu acho que é importante a gente poder entender esse contexto. E além disso, a parte de comunicação. Para mim, comunicação é um negócio que é surreal de importante e na carreira, não só na carreira, mas na vida. A gente consegue, eu trabalho muito com negociação, eu faço muita negociação com concessionário, com prefeitura, eu tenho que lidar com esses órgãos. Como é que eu faço para que aquelas pessoas façam o que eu quero? Comunicação. Eu não tenho que chegar pedindo coisa, eu tenho que entender, fazer com que o cara entenda a minha dor. Então eu introduzo um assunto, eu criei até uma metodologia. Eu criei uma metodologia de comunicação para o meu time. Não, é para falar e para escrever e-mail. Eu falo, gente, para escrever e-mail tem que ser assim, é ICSC. Introdução, contexto, solicitação, conclusão. Se não tiver isso, o cara não vai entender, o cara não vai abraçar a causa, não vai ser legal e você vai sair perdido de lá. Primeira coisa, entenda o que você vai pedir também, né? Não vai sair pedindo coisa. E outro ponto que eu acho que é extremamente importante para mim, que eu falo, eu faria o que eu estou pedindo? Se eu não faria, eu nem peço. Então são metodologias incríveis. Às vezes eu penso coach, mas não, né? Mas acho que é isso, comunicação é importante. Então tudo isso aqui misturado, tem várias coisas que a gente está falando. Absorvam o que vocês acham que faz sentido, mas pra gente, eu acho que a gente chegou aqui já conversando, já se entendendo, nunca nos vimos, já tá rolando esse bate-papo super bacana. É isso que é legal, a gente poder se entender e poder trazer as nossas experiências de uma forma bacana para vocês entenderem o que de fato faz sentido para cada um, né? Complementando até, existem dois tipos de habilidades, né? Existem as hard skills e as soft skills. Então, as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. E aí trago mais uma vez um repertório, né? Eu estava assistindo um podcast com um gerente do Google, do Nubank, de outra empresa que eu acabei esquecendo o nome. Mas eles estavam falando, na hora de contratar, a gente está olhando muito mais para as habilidades comportamentais do que para as técnicas. Não é que eles deixam de olhar para as habilidades técnicas, mas as comportamentais eles olham. Porque a técnica você desenvolve no dia a dia, na prática. A comportamental, não que não dê para desenvolver, mas é muito mais difícil. Então, se for para mapear aqui algumas habilidades que eu vejo como importantes no mercado, habilidades comportamentais, diria comunicação, flexibilidade e adaptabilidade. O mercado muda todo instante, muita coisa muda. Então, muita inovação vem vindo do mercado. Então, você ter essa flexibilidade para saber entender o que vai mudar, um processo que vai mudar, um fluxo que vai mudar, alguma coisa que você precisa aprender de forma rápida, é muito importante. Ou até mesmo mudar de equipe. No banco, eu mudei de equipe 4 vezes em 1 ano e 9 meses. Eu fui passando assim, surgiu a oportunidade, eu ia. Claro que com muita cautela, para não falar, esse menino não sabe o que ele quer da vida, mas eu mudei 4 vezes e isso foi muito importante para desenvolver a flexibilidade, a adaptabilidade, me adaptar. Ser resiliente também é muito importante, ter inteligência emocional é muito importante. Saber trabalhar colaborativamente, porque vocês vão trabalhar com pessoas, então trabalhar com outras pessoas é muito importante, são pessoas diferentes. Exato. Trabalhar colaborativamente, protagonismo, então ir atrás de informação, de entender, de estudar, é muito importante também. São habilidades comportamentais aqui que me vem na cabeça como importantes para o mercado. E tem as habilidades técnicas, né, que variam de área para área. Então, se for pensar aqui numa que eu estou vendo bastante esses tempos, Power BI, por mais que seja uma ferramenta antiga, é uma ferramenta que eu estou vendo muitas áreas usando, e aí volto naquele papo que a gente estava tendo de ser mais dirigido por dados. Então, o Power BI é uma ferramenta que te ajuda nos indicadores, que te ajuda a tomar decisões assertivas e estratégicas,
Acho que é legal um engenheiro saber sobre. Aí entra o AutoCAD também, que aí vocês usam mais. Graças a Deus, faz muito tempo que eu não uso AutoCAD. Jesus amado, que trauma. E aí, então tem o AutoCAD, tem aquele SketchUp, como que é? Isso, esse daí. Então, são habilidades técnicas que aí vocês podem adquirir estudando. E aí tem ESG também. ESG é um tema extremamente importante que eu vejo que o mercado vem falando, e aí como engenheiros, talvez na parte de urbanização, não sei, entender sobre o tema e trabalhando para uma empresa, porque aí o Fórum Econômico Mundial e os objetivos de Davos, lá, enfim, esqueci o nome, da ODS, vem se preocupando muito com a ESG, e as empresas têm que se importar com a ESG. Inovação. Cara, eu vi gente, eu sou doido dos podcasts, mas eu vi um podcast de um engenheiro que ele fala que inovação é extremamente importante, às vezes, para entregar uma obra com algo inovador ali, sei lá, uma leitura de face na hora de abrir uma porta, para ser diferenciado. Então, inovação também é super importante, inovação tecnológica. Às vezes a gente acha, ESG não vai ser importante para engenharia, inovação não vai ser importante para engenharia, Power BI não vai ser importante, mas no dia a dia dentro do mercado pode ser que você use. Elas vão saber falar quais ferramentas técnicas vocês podem usar mais, mas assim, talvez seja importante. Vamos implementar aqui, vamos trazer um Power BI para medir, para ver os KPIs. Então, é mega importante, gente. Então, tem essas duas habilidades técnicas comportamentais. Técnica você desenvolve mais fácil, e aí no dia a dia, na prática, mas comportamental também dá para desenvolver. E aí ver o que o mercado quer de comportamental para o dia a dia, essas algumas que eu mapeei aqui, para ir desenvolvendo. Participar de um projeto na faculdade, eu não gosto de apresentar trabalho, mas eu preciso desenvolver minha comunicação, então eu vou apresentar um trabalho, eu vou tomar a frente de apresentar esse trabalho, e isso pode ser, talvez, numa dinâmica de grupo, numa entrevista, uma forma de me vender. O gestor vai perguntar, você vai falar, eu sou uma pessoa comunicativa, mas antes eu não era. E aí na faculdade eu tomei a frente de apresentar trabalhos, e isso desenvolveu muito a comunicação. Cara, não, eu já era, mas assim, é um exemplo, é um exemplo, porque vai mostrar que você tem proatividade, vai mostrar que você tomou a frente de desenvolver essa habilidade. Então é 10, é legal, assim, no dia a dia você desenvolve essas habilidades comportamentais aí. Você falou dessa questão aí de comunicação, né? Falar na frente das pessoas não é fácil, não é para todo mundo. E assim, e essa interface, por exemplo, que você tem com o cliente depois, esse lado de conversar, de lidar no dia a dia com o funcionário, com todo mundo, é uma coisa que você vai desenvolvendo isso com o tempo. Mas se eu falasse assim, o que você incluiria desde a época da escola até a faculdade, são duas coisas que eu acho essenciais, a gente não aprende na faculdade estudando, assim. A primeira é lidar com pessoas. Né, que isso é psicologia, sei lá, né, tipo, você tem isso, como lidar com as pessoas, isso você não aprende na escola. E a segunda, através disso, é como fazer sua área comercial, independente se você está dentro de uma empresa grande ou se você está tocando seu próprio negócio, porque, assim, tudo que você for tocar é vendas, assim. Eu demorei muito tempo para entender isso, mas você não saber vender o que você faz é um prejuízo gigante, porque não adianta você saber fazer muito bem o que você faz. Você tem que saber como vender, para você conseguir viabilizar isso, para você conseguir continuar trabalhando com isso, sabe? Então, é uma técnica que você não aprende na faculdade, né? A faculdade vai falar, olha, você tem que abordar dessa forma, você tem que fazer isso, aquilo. É uma coisa que você tem que ter curiosidade de aprender como fazer e se expor a situações para isso acontecer, porque senão talvez você nunca desenvolva. Quem não tem a oportunidade de trabalhar com a área comercial diretamente, às vezes vai ter que trabalhar com tratativas com terceiros, negociações de valores, né, propostas, não sei o que. Isso acaba desenvolvendo também essa parte de você ter noção dos valores, como calcular aquilo e tudo. Então, eu acho que são duas áreas assim, que a gente tem que olhar com atenção, e às vezes a gente fica muito acomodado dentro de uma empresa. Né? Tipo, tá ali trabalhando sempre com a mesma frente, trabalho só com projeto aqui na empresa. Mas o que mais você pode fazer para desenvolver essas áreas? Porque um dia você pode não estar mais ali, e aí você travou naquele pedaço e vai ter que começar do zero numa outra fase. Né? Então, é importante também. Bom, gente, vai ser a última pergunta, porque infelizmente nosso tempo está acabando e depois eu quero abrir para o público também, para aproveitar. Qual que é a correlação entre dinheiro e investimento na obra?
temos alguns exemplos. Eu vou falar das minhas obras, que são obras de infraestrutura urbana, que não necessariamente são obras de prédio, tá? Quando a gente fala de dinheiro em infraestrutura urbana, o valor do projeto acaba ficando mais caro do que a própria execução. Mais caro, não mais caro, mas proporcionalmente ele fica um pouco mais caro. Então, eu diria que 20% do valor que eu gasto na minha obra é projeto. É bizarro, né? É bizarro, porque os projetos, assim, é muito projeto que a gente tem, que são complementares, né? Que são os projetos de topografia, são os projetos quando a gente tem equipamento, a parte civil, hidráulica, toda a automação, terraplenagem, movimentação. Então, o custo, realmente equivale a um valor um pouco maior. Então, chega a ser os 20%. Aí, uns 80% a gente gasta na obra e existem, sim, custos a mais que acontecem. Assim, eu vou me vangloriar aqui um pouquinho, porque graças a Deus, na minha área, a gente tem um controle muito bom, a gente se planeja bastante e eu tento estar próxima da minha fase de pré-orçamento, que é a fase de antes da contratação. Mas acontece, às vezes acaba acontecendo, mas assim, é bem pouco. Se você tem um controle bom, é difícil você ter problema lá na frente. Então, obviamente, básico, né? Compatibilização de projeto. Topografia e compatibilização de projeto, gente, é isso, assim, não tem o que falar. Projeto é a vida da execução de uma obra. Um engenheiro falando isso. Você tá vendo? Eu tô achando muito importante essa coisa. Eu trabalhei com um projeto durante anos, 10 anos. Eu executo obra agora na tenda, tá? Então, assim, eu não tinha noção, eu tinha, óbvio, mas hoje eu vejo quão é importante a gente ter um bom projeto, um projeto consolidado, um projeto estudado. Muitas vezes a gente tem problema porque a gente não analisa o projeto antes, tá? E isso acontece muito. O engenheiro fala assim, vai executar, vai lá, começa a executar. Não, mas não tinha, não viu. E não tem aquela reunião de alinhamento no começo, né? Pra ver básico, né? Assim, é simples, se você planejar, vai dar bom. Não tem essa. Projeto é a alma do negócio. Sigam o projeto. Ah, mas isso aqui tá diferente. Eu vou mudar a bitola de 3 para 3,5. Esquece, avisa o projetista que você vai fazer isso. Não faça nada sem falar com o projetista. O cara fez por um motivo. Ele não foi não baixou Chico Xavier, ele fez. Ele fez por um motivo. Então, assim, valorizemos esse trabalho. É o trabalho mais importante da execução. É um bom projeto. Então, eu acho que é isso. E brasileiro, eu acho que no geral tem um pouco de dificuldade de valorizar a área de planejamento, né? E a área de projeto sofre junto com isso. Eu falo porque às vezes o teu cliente ele quer te contratar para ter o projeto porque ele precisa para alguma burocracia, mas ele não entende o valor que tem um bom projeto. Porque a economia que ele tem, é engraçado isso, porque às vezes ele não tem noção do tanto que ele está economizando contratando um bom projeto. Às vezes soluções mal feitas na fase de projeto impactam tanto na parte de custo depois. Assim, um exemplo bobo, né? Esses dias uma amiga minha estava me falando que a piscina do prédio dela foi colocada na região de sombra. Mas assim, não é só numa fase do ano, é o ano inteiro que faz sombra na piscina. E aí, tipo assim, eles vão ter que gastar um absurdo para aquecer essa piscina, porque ninguém usa, não dá para usar. Até no verão, como não bate sol em nenhum momento, ela não fica gostosa para entrar. Aí eu falei, gente, é um detalhezinho, né? Que é um negócio que é projeto que resolve, é pensar nas coisas antes, né? De colocar. Então, essa fase do projeto eu acho que tem que ser bem alinhada mesmo e valorizada. Eu acho que engenharia é bom senso, né? Obviamente. Projeto e topografia. Vocês vão ser felizes seguir essas 3 funções. É isso. Bom, gente, aí, primeiramente, muito obrigada, né? Acho que a gente ficaria aqui por mais tempo, mas tem as perguntas anônimas, mas eu vou abrir primeiro se alguém quer falar realmente. É só no QR Code, vou mandando as perguntas, ou se alguém tem alguma pergunta e quiser o microfone. Como eles falaram, né? Vamos sugar aqui, já que eles estão aqui, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, alguém quer fazer alguma pergunta?
Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Vitor. Quero primeiramente agradecer a vocês aí por esse momento com a gente. A minha pergunta é a respeito também um pouquinho do mercado de trabalho. Queria saber como que vocês enxergam a questão de vagas, porque a gente sempre ouve do pessoal que engenharia civil tem muitas vagas e que dá para a gente seguir várias áreas de atuação, mas também existe aquele ditado popular que engenheiro vira Uber, né? Então, tipo, também tem esse mito aí. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês enxergam as vagas, no sentido de existem muitas vagas, mas às vezes faltam profissionais capacitados, ou se realmente existem poucas vagas e o pessoal acaba penando, né, nesse tipo de escolha, ou se realmente essa parada do Uber é mito e o pessoal mesmo que não se capacita. Olha, de uma pessoa que veio de família de engenheiros, só um tornou Uber. Então, o resto deu certo ali. Mas acho que é porque ele não queria mesmo engenharia. E aí ele talvez não soube ter plano de carreira estratégico, então não vai acontecer com vocês não vão virar Uber. Então, acho que como questão de vaga, respondendo a sua pergunta, eu até estava fazendo um acompanhamento no LinkedIn esses tempos, no olhômetro mesmo, né? E eu vejo que tem muita vaga abrindo, ultimamente, né? Esse último semestre, talvez. Então, vaga tem surgido bastante, e aí é aquela coisa que a gente comentou aqui, né, em alguns momentos. Não tenta, né, uma dica mais minha, tenta não ficar muito dentro da caixa. E entender o mundo de oportunidades que a sua faculdade e as habilidades que a faculdade te dá aí podem fazer com que você performe no mercado. Então, como eu disse, minha irmã, ela é engenheira, ela trabalha, ela é coordenadora de Customer Experience, ela entrou como trainee. Não tem nada a ver com engenharia, mas ela usa essas habilidades. O meu irmão é engenheiro, mas ele já construiu a própria construtora. Então hoje ele trabalha no ramo, ele tem a própria construtora. Mas tenho primos que trabalham, por exemplo, em prefeitura. Minha prima é arquiteta, acho que ela seguiu na área de arquitetura mesmo. Mas você vê ali exemplos muito claros, e aí até trazendo para dentro do meu mundo, dentro do banco tem engenheiros que trabalham no marketing, tem engenheiros que trabalham talvez no jurídico. Então existe um mundo de oportunidades. Eu acho que é muito mais da sua proatividade, do seu protagonismo de procurar ir atrás ali o que essas áreas precisam para conseguir se alinhar. Eu tenho uma coisa para comentar. Recentemente eu conheci um engenheiro que virou Uber. Verdade mesmo. Mas isso não tinha nada a ver com a falta de oportunidade. Exatamente. Quando eu conversei com ele estava explicando que ele entrou num nível de estresse tão grande no que ele fazia que ele não conseguiu lidar com isso e ele largou tudo e virou Uber. É o mesmo caso do meu primo. Então, assim, as pessoas que estão virando Uber não tem a ver com falta de vaga, tem a ver com a gana pessoal da pessoa, entendeu? E essa coisa de a gente gerenciar o nosso estresse nos nossos limites, né? Porque todo trabalho vai exigir muito de você. Mas como que é seu emocional para lidar com isso? Porque às vezes a pessoa não consegue se desligar daquilo. Ela entra numa pilha e o nosso mundo está doente por isso, né? Ela entra numa pilha tão grande emocional que ela não consegue conviver com o trabalho dela, mas ela quer abandonar tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que as oportunidades, elas sempre vão existir. Sempre vai ter gente procurando gente para trabalhar, sabe? Gente competente. Vaga para gente competente sempre vai ter. O que não tem é espaço para, né? Às vezes a pessoa não quer isso para ela. Ela quer ter mais flexibilidade, ela está num momento da vida dela que ela não pode ficar presa a alguma coisa, aí ela acaba indo para um Uber. Mas essa situação do pessoal do Uber, eu não sabia que estava impactando tanto a mente dessa geração que está procurando serviço agora. Assim, eu nem imaginava isso. Acho que é questão de objetivo mesmo, entender o que você quer para sua carreira para conseguir seguir, né? E aí toda pessoa tem essa oportunidade. Acho que é muito uma questão de preparo mesmo. Infelizmente, a gente não é um assunto falado sobre objetivo de carreira, plano de carreira para você construir. Porque todo mundo é competente para construir sua própria carreira, né? Todo mundo consegue. E aí vai de pessoa para pessoa, entender qual o objetivo dela e como que ela vai construir esse plano de carreira ao longo do tempo, estratégico. Preciso fazer isso para conseguir chegar nesse objetivo. Então, é mais essa questão mesmo de entender onde você quer chegar para construir isso, independente da área, independente do curso. Porque, como a gente disse, você pode usar essas habilidades para se envolver no mercado. Mais alguma pergunta?
Bom, eu queria perguntar, principalmente para a Camila, né, que ela falou que ela tem uma empresa. Eu queria perguntar como foi esse processo de formação, né, desde o início, tipo, o que motivou você a dar início a um negócio? Ah, legal. Eu trabalhei dentro de algumas empresas antes de tomar essa iniciativa e teve um período que o mercado de trabalho estava se remexendo, que nem aconteceu no comecinho desse ano. E a empresa que eu trabalhava mandou muita gente embora e eu fui uma das pessoas que foi mandada embora naquela época. E nessa época, junto comigo foi minha coordenadora, enfim, foi um monte de gente. Você vê que estabilidade não existe nem dentro de uma empresa, nem fora, né? E nessa época o pessoal que trabalhava comigo começou a me puxar para fazer projeto, porque eles sabiam que eu gostava muito da área de projeto. Naquela época eu não atuava nessa frente dentro da consultora, a gente trabalhava com a parte mais de licenciamento. E aí eu comecei a pegar projetos de empreendimento, porque eu tinha todo o know-how para fazer isso, porque eu atuava com isso numa outra frente lá dentro, né? E aí foi uma oportunidade que foi aberta e eu fui agarrando. Comecei com um, com o outro, corrigindo um projeto, corrigindo o outro, e aos poucos eu fui começando a desenvolver isso desde o começo. E hoje, né, a gente tem um leque muito grande de projetos já feitos pelo escritório. No começo eu era totalmente sozinha, né? Eu fiquei aí no processo de uns 3 anos com a empresa totalmente sozinha, mas eu não tinha vida para fazer nada, porque eu não conseguia, né? O volume de trabalho aumentou muito, eu não estava conseguindo lidar, né? Não tinha vida pessoal assim bem equilibrada, e eu comecei a sentir a necessidade de ter gente para ajudar. E aí, nesse momento, eu comecei a contratar, né? Contratei minha primeira estagiária para trabalhar, tudo. Fui sentindo como que ia ser isso, porque esse processo no começo é um pouco difícil para quem está acostumado a sempre fazer, né? E aí, quando eu abri para isso, comecei a aprender a ensinar também, nossa, isso foi ótimo, assim. Aí a empresa realmente começou a se equilibrar mesmo. Então, é uma responsabilidade muito grande ter gente trabalhando para a gente, mas a empresa realmente só começou a crescer depois disso, tá? E hoje a gente atende tanta frente de parte de projetos para Minha Casa Minha Vida, desde a parte de prédio, casa, área comercial, tudo. A gente abriu o leque para várias frentes de projeto. Mais alguém? Oi, boa tarde. Eu queria saber se o mercado de engenharia, o mercado financeiro, assim, eles têm fornecido bastante oportunidade para engenheiro brasileiro trabalhar, tanto assim aqui no Brasil, mas trabalhar para o exterior, ou trabalhar, ter oportunidade fora do país mesmo. Falando de mercado financeiro, a gente tem hoje os bancos brasileiros, né, nacionais, tem também os bancos do exterior, mas eu acredito que todos os bancos, o Santander é um banco espanhol, mas todos os bancos, eles têm os seus segmentos que atuam no exterior, né, parte de investimento, etc., por mais que não seja tão forte. Então, é uma oportunidade, dá para você seguir e ir para fora. Algumas empresas, aí falando no geral, elas têm programa de intercâmbio, então trazendo aqui um pouco do mundo de trainee, apesar de eu não ser trainee, no trainee da Ambev, eu conheço uma menina que ela participou do trainee da Ambev, ela morou 2 meses em Budapeste, 3 meses em Nova York, porque o programa de trainee era para você conhecer geralzão assim, do mercado. E ela fez administração, esqueci o tipo de administração, e hoje ela é especialista de marketing. Então, por mais que não seja na área dela, é aquela coisa, ela entrou no mercado, ela teve essa oportunidade de ir para fora e ela conseguiu crescer por conta do programa de trainee, que é uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho também. Então, dependendo do tipo de empresa multinacional, com certeza tem oportunidade. Eu conheço algumas pessoas também que tinham essa vontade. Uma menina que trabalha na Vigor, ela foi para fora. E aí ela hoje é gerente, ela está lá em Amsterdã, se eu não me engano. E aí tem oportunidades, né? Essa questão muito de entender a empresa que você está, entender o cenário da empresa, se ela tem oportunidade para te levar para fora. Aí entra aquela questão do plano de carreira estratégico. Onde eu quero começar minha carreira, de acordo com os meus objetivos, de acordo com os meus valores, alinhados com a empresa. Eu acho que para a construção civil em si é um pouco mais difícil, depende do segmento.
para minha casa, minha vida está mais focada aqui. Eu estava até comentando aqui com a MRV está com um segmento, se eu não me engano, né? Acho que na Flórida, que eles estão querendo fazer alguma coisa, estão estudando algumas opções. Eu acho que para a MRV talvez hoje faz mais sentido. A tenda em si não tem nada, por enquanto. A gente tem o nosso grupo da Leia, que é um loteamento de casas pré-moldadas que a gente faz. A tecnologia vem de fora, mas é só a tecnologia, não tem nada que a gente passa para fora. Mas em específico de habitação de interesse social, eu não enxergo essa possibilidade. Mas para grandes construtoras, empresas que fazem obras pesadas de infraestrutura urbana, por exemplo, sim, né? O próprio Odebrecht faz sentido, mas assim, inglês primordial, vão exigir com certeza, mas eu acho que existe sim esse nicho. Mas eu não confesso que não estou muito envolvida, não. Recentemente eu vi que tem alguns sites que intermediam horas de trabalho fora, principalmente para a parte de projeto, né? E às vezes, se for de interesse, dá uma olhada. Eu não vou ter aqui na ponta da língua qual é o nome do site, mas eu sei que existem. E eles, assim, captam clientes de diversas partes do mundo e tem essa questão de pagar por hora e paga em dólar, sabe? É bem interessante, né? É um negócio legal. Gente, vai ser a última pergunta por causa do horário, porque a gente tem que passar mais um negocinho, mas é rápido, então é a última pergunta. Obrigado. Professor Itamar, né? Parabéns pela apresentação dos três, né? Também da mediadora, muito oportuno. Eu convidei alguns alunos da engenharia de produção, os alunos, né? Espero que tenham gostado, que a gente chama de engenharia, né? É um grande guarda-chuva que cabe muita gente debaixo dela, né? Então foi a apresentação de vocês, eu tinha até um receio que ficasse muito preso na engenharia civil, que não aconteceu. Então, parabéns aí. Quanto a planejamento, eu tenho uma frase que vocês podem até adotar, que é melhor suar na paz do que sangrar na guerra. Essa frase é melhor suar na paz do que sangrar na guerra. Quer dizer, é melhor a gente se desbruçar, né? Desbruçarmos no planejamento, né? Suar bastante no planejamento, para quando a gente for para a obra ou para qualquer empresa, a gente vai, se der alguma coisa errada, a gente vai sangrar. Então, de novo, parabéns. Muito obrigado pela disposição de vocês participar da nossa semana. Obrigada, a gente vai ver. Bom, gente, temos uma pergunta anônima, mas não vai dar para responder, infelizmente. Mas ela vai ser melhor abordada na quarta-feira, às 2 horas, vai ter uma palestra sobre. Então, quem fez, se quiser e puder, vai conseguir ver melhor o que perguntou. Já deixamos aqui o feedback e já vou agradecer aos 3 por hoje. Realmente foi muito incrível. É muito triste ter que cortar assim, porque eu sei que as pessoas estão gostando bastante. Mas a gente vai ter um sorteio pelo nosso patrocinador, a Mata Ferry, vai sortear um kit, que eu não sei o que é, surpresa. Então não vai sair hoje ainda. Então usem o QR Code, coloquem os dados bonitinhos que vai ter um sorteio. E aí nosso evento acaba, a mesa redonda acabou agora, porque agora a gente vai ter o cofre. Então acabando aqui, vocês respondam o feedback também. E é isso, até a próxima palestra.